Sobre os novos governadores no Sudeste. Pela manhã, os 4 governadores da região Sudeste tomaram posse. Cláudio Castro iniciou o segundo mandato no Rio de Janeiro falando sobre a prorrogação do Supera RJ, programa de distribuição de renda para famílias impactadas pela pandemia. No discurso, Castro não citou nem Bolsonaro nem Lula. Em Minas Gerais, Romeu Zema e o vice Matheus Simões tomaram posse na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. No discurso, Zema relembrou o primeiro mandato e falou sobre a expansão do metrô de Belo Horizonte, que terá um investimento de mais de 3 bilhões de reais. Em São Paulo, falamos bastante, a cerimônia de posse de Tarcísio Gomes de Freitas aconteceu na Lesp e no discurso ele agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter apostado no nome dele e disse que São Paulo e o Brasil precisam caminhar juntos. No Espírito Santo, Renato Casagrande, que foi reeleito para um segundo mandato, tomará posse às 2h30 da tarde na Assembleia Legislativa em Vitória. Agora, professor Marcelo Suano, a tendência de momento é essa, que os governadores evitem uma associação com a política em âmbito nacional. A gente viu o Cláudio Castro, por exemplo, que não fez menções nem a Lula, nem a Bolsonaro. Outros governadores que também preferiram se manter neutros depois da conclusão do primeiro turno, quando se deu a disputa entre Bolsonaro e Lula no segundo turno. Será que, por enquanto, os governadores vão tentar ficar a par dessa polarização entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente eleito Lula? Bom, Vitor, no primeiro momento, começando a dança, todos vão ter que entender quais são as músicas que vão ser tocadas. Já se sabe de início que a música que vai ser tocada pelo governo federal é uma música mais estatizante, é uma música de mais inflar o processo administrativo, ou melhor, a máquina administrativa, mais gastos, vão ter que inventar impostos, mesmo que sejam indiretos, eles terão que trabalhar de uma forma para dar conta daquilo que eles querem construir, que é o retorno. O Coronel Gerson foi muito preciso, é o retorno do Lula 2,5, talvez seja basicamente isso. É um Lula que não é mais aquele Lula que recebeu do PSDB um governo, e foi um pacto, porque foi uma transição entre indivíduos que são parentes, praticamente isso, porque comungam de valores muito similares, apesar de escolher metodologias um tanto quanto diferentes, mas, de certa forma, comungavam do mesmo lado. Ora, esses governadores, eles precisam entender, neste momento, qual será a configuração e o relacionamento que o governo federal terá tanto com as instituições do Estado federal, ou seja, com as instituições federais, mas principalmente como é que ele vai trabalhar com as relações com os governos. O Vinícius foi muito preciso quando ele disse assim: nós teremos aqui um governo essencialmente técnico, mas tem um quadro político excepcional, que é o Kassab, que será aquele cara que servirá como um amortecedor. Ele não será uma mola, será um amortecedor, porque ele vai negociar com os dois lados. Significa que ele está fazendo errado? Não. Isso é essencial num momento como esse, que nós estamos vivendo uma das maiores crises da nossa história num único elemento: lideranças concretas que podem corporificar um projeto de país. Não está claro ainda, tanto que foram atrás. A esquerda foi atrás de uma personagem de um passado recente que foi identificado como catastrófica. Não apareceu ninguém na esquerda que pudesse corporificar um futuro. Foram atrás daquele passado mítico, que foi um passado tão perfeito que gerou o caos que nós vimos depois no processo do governo Dilma. Ora, primeiro, a esquerda não tem, mas a direita também está verificando. Quando eu falei, por exemplo, de indivíduos que tiveram ganhos e perdas, vamos fazer uma comparação em federal e estadual. Por exemplo, no aspecto federal, Soraya Tronic, ela saiu menor do que entrou no processo eleitoral. Quando nós verificamos, por exemplo, o Vinícius, ele entrou, ele não era de domínio público, poucas pessoas tinham conhecimento pleno do que ele fazia. Hoje, ele é uma personalidade nacional. Estão surgindo lideranças. E essas lideranças vão ter que se corporificar. Esses governadores talvez estejam vendo uma chance de se apresentarem como protagonistas de um processo histórico. A única questão é como será trabalhada a questão da informação, da mídia, das liberdades e principalmente do direito de se associar ou se reunir e se expressar no país, num momento que ficará muito claro que haverá críticas sólidas e duras contra as ações do governo federal que irá assumir.
E olha, queria destacar uma imagem que nós mostramos há pouco, nós trouxemos aqui ao vivo, o Rolls-Royce presidencial, que deve ser usado por Lula para o desfile. Havia essa dúvida, né, até o começo do dia, sobre se ele iria ou não fazer o desfile no Rolls-Royce, mas as nossas equipes em Brasília já trouxeram essa informação. Lula deve desfilar e, inclusive, nós vimos a imagem ao vivo do carro sendo preparado. O veículo já está sendo preparado, ou seja, tudo indica que essa informação trazida mais cedo, antecipada pelas nossas equipes em Brasília, deve ser confirmada dentro de instantes e Lula, de fato, fará o desfile no Rolls-Royce. Enquanto isso, outra imagem de destaque desse domingo, dá-lhe água, hein? Os carros dos bombeiros continuam jogando água no público para refrescar as pessoas que estão lá debaixo de calorão em Brasília. A temperatura nesse momento é de 26 graus na capital federal. E como a Yasmin Costa, nossa repórter, contou mais cedo, veículos dos bombeiros estão sendo usados para jogar água nas pessoas que se aglomeram ali em Brasília. Agora, 1h55, mais um chamado da nossa repórter.